Jesus, a luz do mundo. Eu queria convidar os católicos e espíritas e os não religiosos que estão me assistindo no canal do YouTube. Uma senhora foi à missa. E ela viu uma irmãzinha dela, uma colega dela na missa com um lenço azul. Você viu isso? Quem viu isso aí? Ela falou: o que é isso aí? Aí a senhora lá na missa, na paróquia São Lucas, lá em Santa Catarina, Chapecó, paróquia São Lucas. Ela viu o lenço, ela falou: o que é isso? Ela falou assim: eu não te contei, eu estou prosperando muito. Esse é do lado do pastor Valdemiro, eu vi ele falando, eu peguei esse projeto, e Deus está mudando a minha vida de patamar. Aí ela pegou também e pronto, e o milagre aconteceu na vida financeira. Eu falei: deixa o padre saber disso. Uai, por que eu falei deixa o padre saber disso? Ele também vai pegar. Ele também vai pegar. Que legal. Então, eu queria que acompanhasse isso aqui, ó. Jesus, a luz. Não é a luz de Cisneiro, de São Paulo, não é a luz de quê? Do mundo. Você sabe que a luz do mundo, a luz do mundo é uma estrela que se chama Sol e que sustenta todo o planeta. E você sabe quem fez o Sol? Você sabe ou não? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Disse Deus: haja luz. Quem foi que disse? Então o sol foi feito com a palavra. E a palavra, antes de ser carne, ou Jesus antes de ser carne, ele era o quê? Ele era a palavra, o verbo. Está lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era? Olha lá. Verbo é o quê? Palavra. Haja luz. Olha a palavra aí, ou seja, Jesus. Aí, o que diz ali em 1 João? Que tudo foi feito por intermédio. Mostra lá. Falando de Jesus, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele quem? E sem ele nada do que foi feito se fez. Palavra, verbo, Jesus. Hein? Palavra é igual ao que? A verbo. Verbo é Jesus, que se fez carne. Tudo foi feito por intermédio dele. Então, haja luz. Aí surgiu o sol. E olha o que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Lá no Japão tem luz? Luz natural? Sim ou não? Quem é que sabe que a luz, ela requer energia? Quem sabe? Isso aqui é luz, é luz, mas não é natural, é artificial, é produzida, isso é luz, ó. Olha o benefício, a importância da luz artificial, produzida, a ciência criou, a partir de quê? A partir da energia que
Deus fez. Por exemplo, se ficar 3 anos sem chover, vai racionar e eu vou ter que fazer no escuro com você. Ou encher o gerador de combustível e produzir energia. Não existe luz sem energia. E não existe energia sem Deus. Sem Jesus Cristo. Eu vou ensinar para vocês isso aí. Deus vai ensinar. Isso aqui não é a luz do mundo. Tem lugar que não tem isso aqui não. Ou tem? Nem o projeto Luz para Todo. Tanto é que nós temos um sítio e tem que ligar o gerador. Mas a luz natural, ou seja, a luz de Deus, a luz do mundo, o sol é a luz do Japão, da China, da Austrália, do Brasil. E existe alguma fonte que alimenta o sol? Como é que pode? O sol não é uma bola de gás, é uma bola de gás. O sol é uma estrela, o sol é uma bola de gás. O sol não é planeta, é uma bola de gás. E aí, como é que não esgota? Como é que não acaba? Essa luz aqui, se ficar 2 anos sem chover, já aciona, ou menos, já era. Mas o sol, ele brilha dia, eu posso dizer dia e noite, porque quando é noite aqui, ele está brilhando na Austrália. Você sabia disso ou não? O sol nunca se apaga, porque quando aqui é noite, por causa da posição da terra, nós não vemos o sol, mas ele está brilhando lá do outro lado. Quando lá é noite, ele está brilhando aqui, ele não apaga. Em nenhum momento Deus falou, vou racionar o sol para durar. Não precisa. Nem um homem na face da terra pode bater no peito e dizer, eu sou ateu, Deus não é. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 1 diz que diante das coisas feitas por Deus, Deus fez essas coisas para tornar o homem o quê? Indesculpável. Tá? Qual é o outro termo? Inexcusável. Olha lá. O homem é indesculpável. Tais homens são, por isso, por meio das coisas que foram criadas. Não é preciso ver paralítico andar, leproso purificado, cego enxergar. Basta acordar de manhã e ver o sol saindo para você dizer, glória a Deus, Deus é. Deus é. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Presta atenção. Olha o que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você sabia que alguns governos estão desesperados para criar energia alternativas para suprir, para atender a demanda? Vai chegar um momento em que não vai ter um planeta no mundo como sustentar. E mesmo esses tais duvidam que Deus é. Uns batem no peito, não, isso não existe, Deus não existe. Realmente não existe, Ele é. Ele é o começo de todas as coisas, porque tudo começou nele. Ele é sempre eterno.
mas tudo foi criado por Ele, através dEle e nele. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, você sabe que tem muitos países aí, lá na África, por exemplo, eu e a Bispo vivemos lá. Em alguns lugares que a gente ia evangelizar, o sujeito nem sabia o que era energia, luz elétrica. Tem lugares em Moçambique, em Angola, que o sujeito nem sabe o que é luz elétrica. E se você botar lá, eles vão levar um choque, porque eles não sabem mesmo, não sabem, nunca viram. Mas eles têm a luz natural, que é a luz do mundo. A luz do mundo, a luz do Brasil, a luz que está, olha lá, iluminando lá fora agora, o que é? E logo mais, quando escurecer aqui, ela vai estar brilhando lá no Japão, lá na Austrália. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, porque Jesus, a palavra, o verbo chamado Jesus, foi quem fez o sol. Aí eu vou perguntar para você, o que você come depende do sol. Você sabia disso? Sabia? Você sabia que o sol é a maior fonte de vitamina D? Para que serve a vitamina D? Fortalecer ossos, dentes e músculos. Você sabia disso? Aí alguém fala, quer entender o que agora? Que esse homem é pastor, o que ele é? Há outras fontes de vitamina D, com certeza, nos vegetais, em alguns órgãos de animais, como o fígado. Só que você tem que ingerir uma quantidade imensa para tirar um mínimo de vitamina D, diferentemente do sol. Você tem que ter um estômago de camelo, para você conseguir suprir a carência de vitamina D no seu organismo. Se você pegar uma criança de 12 anos, criada lá na roça, no meio do mato, e uma criança criada na cidade, os ossos daquela criança são tão fortes quanto os ossos de um adulto aqui, ou mais fortes. Por quê? Porque ela necessariamente e inconscientemente se expõe ao sol, por isso seus ossos se alimentam, recebe, o corpo, o organismo ativa a vitamina D e absorve. E aí, tudo vem do sol. O sol é o que? A luz. A luz quem é? Jesus, a luz do mundo. O sujeito pode ser o que for na vida, ele nunca vai sobreviver sem o sol. Mas aí não é verdade? Se você tranca o sujeito, ele está preso, ele não toma banho de sol, ele não morre. Não, claro que não. Ele morre na hora que chegar a hora dele, mas ele não morre por falta do sol, não. Ele está recebendo o sol, os benefícios do sol, porque ele come. Ele come. Se ele come carne, se ele come animal, o animal que o alimenta vive por causa do sol, porque ele come a planta que fotografa o sol para ter energia para trazer lá da terra, pelas raízes, a água, a seiva, os minerais. A couve que você come, o alface, a fruta, existe um processo chamado fotossíntese, que a planta, é o processo que a planta usa para tirar a energia do sol, como se fosse uma bomba que você liga e que puxa água pelas raízes lá, e através da medula da planta, que é o caule, que faz a ligação nas folhas. Você quer ver uma coisa? Qual a estação do ano que mais tem sol, você sabe? Não.
primavera. Primavera e verão, a incidência do sol. Aí, olhe as plantas no inverno, no outono, para você ver que coisa feia. Caem as folhas. Por que na primavera está tudo florido, tudo lindo e maravilhoso? Porque a incidência de sol é maior. A planta tem sol há muito mais tempo do que no inverno. Porque a planta também não vive sem a luz, como o homem não vive sem a luz. E não existe outra luz. A luz do mundo chama-se Jesus. Jesus é o nosso sol. Jesus é o sol do planeta, igreja, da humanidade. Eu sou lá do mato. Na primavera, eu como gosto muito de flores, na primavera, desde menino eu gostava de caminhar lá para o meio do mato. Até hoje eu ainda pego flores. Eu cato flores, Esse dia eu estava catando umas flores. Eu estava no meu quadriciclo. Aí eu estava catando umas flores. Aí meu irmão falou: para que essas flores? Eu falei: eu vou levar para a bispa, para ela ver como é que é lindo isso aqui. Era lírio. Lírio branco. Não foi? Porque eu conheço desde pequeno o lírio. A gente não tinha açúcar. Aí eu tirava aquele talinho dele e chupava o néctar, que é o açúcar natural, né? Então, as crianças faziam isso, todos nós. Ninguém ensinou, não. A gente é que descobriu. Docinho, eu supria. E quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo o seguinte: ninguém vai conseguir vida sem mim. Ele é quem alimenta, Ele é quem dá energia. Aí a ciência descobre: tal planta é bom para isso, aquela ali é bom para aquilo. E a ciência explica que a planta, ela fotografa o sol, ela processa a energia, ela absorve a energia, que a faz tirar os minerais da terra. Mas a ciência não explica que esse sol foi feito pela luz, a grande luz chamada Jesus. E é a única fonte de luz inesgotável. Até a lua precisa do sol, você quer saber? A lua cheia brilha, não brilha? Mas o brilho não é dela, é do sol. É flexo. Eu e você só podemos ter sucesso, brilhar, resplandecer luzeiro, viver, se deixarmos essa luz irradiar, iluminar nossa vida, chamada Jesus Cristo. Do contrário, não tem jeito. Seja quem for, você pode ter a cultura que for. Eu já discuti muito isso com as pessoas que me abordaram. Toda vez que eu faço um comentário desse, alguém que assiste: apóstolo, explica isso. Eu falo: não, explica isso aqui. Vai lá no cientista, eu vou explicar a palavra. Eu explico para você para que serve o sol. Quem fez o sol, eu sei. O sol pensa? O sol sente? O sol é inteligente? Claro que não. Então como é que o sol produz tudo isso? Porque tem alguém por trás dele, quem o fez. Quando Deus fez o homem, o fez da terra e já o fez de forma a depender do sol. A depender do sol, da luz. O sol fornece a luz, o calor e a energia. A luz, o calor e a energia. Alô,
Mas essas aí não são os lírios, né? Essas aí são as amarelas, né? Foi nesse dia que eu colhi para ela no quadriciclo. Só que tem lírio, cadê o lírio? Eu não estou vendo o lírio ali. Então, a planta, ela tem vida. E a vida dela depende da luz. O homem tem vida e a vida dele depende da luz. Não a luz artificial. Essa luz artificial, muita gente vive sem ela. Eu vivi um bom tempo sem ela. Mas a luz natural. Mandam os médicos compararem uma criança de 12 anos lá da roça. Eu fui conhecer dentista. Primeira vez que eu fui num dentista, eu já estava namorando a bispa. É isso mesmo. Eu nem sabia que era dentista. Você sabe por quê? 6 da manhã, os primeiros raios já estavam no meu lombo. Eu com 60 anos de idade, sem ter menisco, jogando futebol, fazendo travessuras, perdi os meniscos. Eu ando para todo lado, nenhum médico explica isso. Tem um médico que falou assim: o senhor não deve aguentar de dor. Eu falei: aguentar, porque já me viu gemendo por acaso? Eu subo um monte, Agora, é natural, até quem tem menisco tem dificuldade para andar o tanto que eu ando. Mas os meus ossos, a minha estrutura óssea, foi formada pelo sol, lá na roça. Agora, garoto criado em apartamento, qualquer coisinha. Você não sabia disso, não? Deixa o sol cascar o seu filho. Pelo menos até as 10 da manhã. Entendeu? Ou até meio-dia. Então, tudo isso é para explicar a luz, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo, ele falou. Do mundo. O que o secular, o que a sociedade entende por luz do mundo? Não é o sol? Sim ou não? E ele fez o sol com a palavra. Ou seja, Jesus é o autor do sol. Deus fez o sol com Jesus, ou com a palavra, com o verbo. Por isso a grande necessidade. Assim como todo organismo depende do sol, todo animal, todo ser, e todo vegetal, todo planeta depende do sol, da luz. Ou todo homem depende de Jesus. Não tem essa de religião. Porque o meu Deus, a minha religião. Esquece. Jesus não é religião, Jesus é vida. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele quis dizer. Não tem essa: a minha religião é o profeta falando de tal. Não existe isso. Não existe isso. É um absurdo. E são pessoas normalmente cultas, e estudam plantas e animais e todo tipo de vida, e não entendem que ninguém pode viver sem a luz. Ninguém. Tem gente aqui que trabalha de noite, mas a noite não foi feita para trabalhar. Você sabia disso? A noite não foi feita para trabalhar. Muitos de nós, eu trabalho à noite, mas a noite não foi feita para trabalhar. A noite não foi feita para trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para você que você já constatou. Você já constatou. Normalmente os trabalhos durante o dia são trabalhos mais forçados. Só que os trabalhos à noite, mesmo os parados, cansam muito mais do que os do dia, exatamente porque não tem o sol. 1 hora trabalhada à noite cansa mais do que 5 horas trabalhadas de dia.
A noite foi feita para dormir. Porque dormindo você não gasta energia. Por que não pode gastar energia? Porque você não está recebendo energia. Só pode gastar quem tem, quem recebe. Se você não recebe energia, você vai gastar como? Quem trabalha à noite chega um bagaço aqui, ó. Tem gente que trabalhou a noite inteira, tá aqui, ó. Sabe por quê? Agora você trabalha o dia inteiro e vem na reunião das 7 da noite e chega aqui aceso. Porque você teve luz. Jesus é a luz. Faz um teste com o vigia, que ficou sentado a noite inteira, sentado. E o pedreiro que carregou cimento, bateu laje, para ver quem tem mais energia, no final do expediente. O vigia está acabado. Aliás, a Bíblia fala disso aí, ele fica doido que amanhecer o dia. E o pedreiro está aceso. Porque quem não alimenta não tem. Quem não recebe não tem. E não adianta fugir, Jesus é a luz. Quem não tem Jesus vive em trevas, vive derrotado. Você pode não concordar comigo, vamos discutir. Mas você vai concordar que a planta não vive sem o sol. Você já deve ter olhado debaixo da copa de uma grande árvore, que não nasce nada, não prospera nada. Quem já percebeu? Teoricamente, uma planta, na nossa ótica, uma planta deveria se desenvolver melhor na sombra, debaixo de uma árvore. Mas não vai. Não consegue fotografar o sol. Não tem energia. Aquela energia é uma bombinha, uma máquina que traz os minerais lá, ó. A seiva. Não tem sangue. A seiva da árvore é o sangue. Não tem o sangue. Não tem. Olha lá. O guarda cansa muito mais do que o pedreiro. O médico que trabalha à noite, no outro dia, e ele absorve o estresse. Faz uma pesquisa com médicos que trabalham de dia e que trabalham à noite para você ver. Chega um doente lá, parece que o médico fica doente também de noite. É isso mesmo. Pastor que trabalha de dia e que trabalha à noite. Noite foi feita para dormir, economizar energia. O dia foi feito para gastar energia, porque o sol está botando energia em você. Jesus é a luz da vida, é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E eles não gostaram, os fariseus. Então, e objetaram os fariseus: tu dás testemunho de si mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Imagina a tristeza de Jesus, que é autor de tudo, da vida, sendo rejeitado, e os ensinamentos dele sendo negligenciados. Ainda hoje a grande maioria não absorve, não aceita o ensinamento. Não, quer ciência. A ciência depende da luz, depende do sol, depende da vida, que é Jesus. Tudo depende dele, tudo. Se um médico ele perceber que você está com ausência de vitamina D, ele vai mandar você tomar banho de sol. Você sabia isso? Ele vai falar para você.
Ele vai falar: come fígado de boi, come fígado de galinha, mas toma banho de sol. Mas aí vai explicar para ele que essa luz que ele está recomendando é Jesus. Vai explicar para ele. Vai explicar para ele que foi o Verbo, foi Jesus que deu origem ao sol. E eles conseguiram descobrir que o sol é uma coisa tão simples, mas é uma energia que não esgota nunca. 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 Não esgota. E é de graça. Essa energia que é de graça. Por que você acha que os bispos não ligaram o ar? Essa energia, agora está até ficando fresquinho. Essa energia é de graça. Mas você não paga pelo sol, paga? Que coisa linda é Deus, hein? Deus é lindo, 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 lindo. Quando amanhece, como eu não gosto muito da noite, que eu não gosto de dormir, eu fico doido que amanheça o dia. Quando eu vejo, essa semana eu tirei foto do sol nascendo. Aí eu fiquei pensando, falei: puxa vida, eu vou tomar um banho de sol, fortalecer meus ossos, estou precisando. Meus dentes, meus músculos. O nosso remédio está todo dia perto de nós. Deus está todo dia perto de nós. Eu não sei se você está conseguindo entender. Quando o sol está nascendo, Deus está se mostrando para você, está se apresentando. Se você conseguisse entender, olhar para o sol e falar: puxa, se Ele é luz do mundo, quem é que vive sem essa luz? Ninguém. Quem vive sem o sol? Ninguém vive, nem planta, nem animais, ninguém vive. Ninguém vive. Ninguém vive. Porque o alimento que eu e você ingerimos, que traz os nutrientes que precisamos, eles próprios, quer dizer, uma planta pensa? Não, claro que não. Uma planta não pensa. Eu vou falar um negócio para você agora. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Eu não tive aula disso, daquilo. Eu frequentei escola só 2 anos. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma planta pensa? Não. Então faz um teste. Tem uma árvorezinha lá no seu quintal, na sua chácara. Planta uma semente debaixo da árvore. Ela vai nascer. E você vai ver para onde ela vai se estender, uma rama. Ela vai para onde está o sol. Ela não vai para a sombra, ela vai para onde? Ela sai atrás do sol. Ela tem que fotografar o sol. E o homem que pensa não vai atrás da luz. Não vai atrás, não procura. O homem tinha que estender raízes e ramos, tudo na direção de Jesus. Teria. Você não sabia disso, não? Dá uma olhada na samambaia, lá em Minas tem muito samambaia. Minha mãe falava: vai pegar samambaia, filho. Eu pegava, botava no que negócio lá. Que negócio de... mas a gente que não comprava, não tinha dinheiro. A gente fazia de sapucaia. O coco da sapucaia. Coco de sapucaia. Furava. Aí botava lá a samambaiazinho. Aí eu não sabia disso. Eu botava ela na parede, no cantinho. Aí eu ficava invocado. Falava: engraçado.
Eu botei essa, ela cresceu para lá. A outra eu botei ele, ela cresceu para lá. Minha mãe é analfabeta de pai e mãe. Falei, mãe, por que isso? Você não está vendo que o sol nasce de lá? A planta vai atrás da luz. Por que o homem não vai atrás da luz? Por quê? Gente, nós somos insignificantes. Eu e você só estamos aqui por causa do amor de Deus, puro amor de Deus. A planta sabe que precisa da luz, ela vai atrás, ela cresce. Eu provo isso para você. Quem já percebeu isso? Ela cresce para onde está a luz. Ela procura a luz, porque ela precisa da luz. Mas ela não é inteligente como você. Você é cientista que diz, mas Deus, ainda usa a expressão Deus não existe. Primeiro que está errado isso, Deus é. O que existe é o que foi feito, Deus não foi feito, Deus é. Até a expressão dos senhores está errada. Deus não existe, não existe mesmo não. Ele falou comigo, um cientista falou comigo, Deus não existe. Eu falei, o senhor está certo. Mas o senhor não é pastor? Eu falei, sou, mas eu não falo que ele existe, eu falo que ele é. Existe é o Senhor, que foi feito por Ele, o sol existe porque foi feito por Ele. Ele é. Ser é uma coisa, existir é outra coisa. Eu sou, ele disse para Moisés. Eu sou. O que eu vou falar para o faraó? Digo, eu sou, me mandou aqui. Está errado você dizer eu sou. Quando eu lembro, eu corrijo. Você é o quê? Sou pastor, desculpa. Eu estou pastor. E na nossa gramática, ser e estar são coisas diferentes. Não é verdade? Aliás, o português é tremendo, né? O português é tremendo, porque o inglês é pobre. Então I am, eu sou ou estou. Em português uma coisa é ser, outra coisa é estar. Você é o que? Eu sou médico. Aí daqui a pouco não é mais, e aí? Está aposentado, então você está médico. Você está médico. Eu sou professora. Não, você estava professora, agora aposentou, já não, você não é, você nunca foi, você estava. Deus é, por isso ele disse, eu sou. Deus é. Olha lá. Eu sou o que sou. Nós, rapaz, é tremendo, né? Então, se você for entender o que quer dizer Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele fechou todas as fontes possíveis na cabeça do ser humano. Eu disse na cabeça, no conceito do homem. O homem diz, não sei o que é fonte de vida. Não, quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele quer dizer eu sou a fonte da vida. Não tem jeito você falar, eu vou dar um tempo com Deus. Não. Tem crente que fala assim, eu vou dar um tempo, vou buscar a Deus. Não, eu estou passando por isso. Você quer um conselho? Para de comer. É muito melhor do que dar um tempo com Deus. Você pode achar que eu sou meio maluco. Você quer um conselho? Você quer dar um tempo com Deus, um tempo na igreja? Eu vou dar um tempo com Deus, não vou orar, mas para de beber água, é a melhor coisa que você faz. Para de beber água, para de comer. Mas aí eu morro. Não, morro fisicamente. Mas se você der tempo com Deus, você morre espiritualmente. Você perde o reino de Deus, você perde a vida eterna.
É? Se você se acha inteligente e quer diminuir o ritmo da oração, da comunhão, da dependência a Deus, a melhor coisa que você faz é parar de comer. Para de comer. Eu vou morrer. Não, vai morrer a matéria, a carne, o homem. Mas se você parar, der um tempo com Deus, você vai morrer espiritualmente, você vai viver em trevas. E quando você sair daqui para lá, você não vai chegar lá, você vai para outro lugar. O crente convive melhor com a morte do que o secular, do que o ignorante, o leigo. Porque nós sabemos que aqui, uns passam 50, outros 60, outros 100. Eu não cheguei a 60 não, faltam uns meses. Deixa eu fazer a conta aqui. Mas eu também não estou preocupado com isso não. Eu estou completando 60 anos esse ano, se Deus quiser. Escuta o que eu vou te falar. E só estou chegando porque eu sou alimentado pela luz. Presta atenção. Quando eu sair daqui, aí essa luz não vai só iluminar minha vida, mas os meus caminhos. Eu vou caminhar no brilho do rosto de Deus, da luz. Hoje eu tenho que depender da ciência em parte, mas lá não vou depender de ciência nenhuma. Eu vou ter a luz genuína na minha vida. Olha lá. Deus me livre. Deus me livre. Você acha que estou preocupado com esse mundo? Eu não trabalho para viver aqui, não. Eu trabalho para viver na glória. Deus me livre de viver nessa corrupção aí, essa imundícia, incredulidade, perseguição dia e noite. Estou aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou no fórum, não hoje, né? Essa semana, de novo. Isso é uma imundícia, porque o nosso trabalho é preparar pessoas para viver eternamente no brilho do rosto de Deus, da face de Deus. Olha lá. Você sabia que o apóstolo falou que não pode trabalhar à noite. Eu falei, nada disso, eu trabalho à noite. Eu trabalho à noite, não trabalho à noite. Então pronto. Eu disse que a noite não foi feita para trabalhar. Foi feita para dormir. Com base em que eu falo isso? João 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto a noite vem quando ninguém pode. Por que ele falou isso? Porque não tinha isso, ó. Aí o homem arrumou um jeito de trabalhar à noite. Arrumou um jeito. A ganância. O homem arrumou um jeito de trabalhar à noite. Aí bateu no peito e falou, eu inventei a energia elétrica. Não inventou não, pegou a água de Deus. Inventou o quê? Você pegou a água de Deus. Pior que ainda fica cobrando, não é sua, está lá no rio, você vai lá, faz uma represa e fica cobrando da gente. Não é seu.
Aí os peixes ficam desesperados. É verdade. Eu que gosto de pescar, eu sou contra esse negócio, entendeu? Sei lá, humano, você não inventou, foi nada. Não inventou nada. E o mundo é cheio de falar, fulano inventou o relógio. Jesus acabou de falar ali, coloca lá de novo. Só que muito antes, 3.000 anos antes de Jesus, já se falava, mostra lá, João capítulo 4. E tem muitas passagens. Lá no rei Ezequias. Olha o que Jesus fala em João 4, mas vem a hora. Quem foi que falou isso aí? Existe hora sem relógio? Existe? Então que história é essa que vem a hora? Então já tinha o relógio, vem dizer que você inventou o relógio. Sabe meu pé, rapaz? Mas o Galileu descobriu que a terra é redonda, descobriu nada. Isaías falou, o profeta Isaías falou, Deus está sentado na redondeza da terra. Tem que ser muito burro para não saber que redondeza tem que ser redonda, né? E aí? Mostra lá! Deus está sentado na redondeza da terra, lá. Ele é o que está sentado sobre a redondeza. Sai daí, rapaz. Ô Galileu, redondeza é redondo. Foi Deus que falou que a terra é redonda. Mas e o que a igreja católica fala? Tudo que diz que o Galileu tinha que morrer porque a Bíblia fala que tem que pregar nos 4 cantos. Cantos. Até na sua casa, você varreu no cantinho, necessariamente não quer dizer esquina, não quer dizer retângulo nem quadrado, entendeu? Não quer dizer retângulo nem quadrado, é diferente. Redondeza é para aquilo que é redondo. A terra é redonda, a Bíblia, quem falou foi Deus, foi o profeta. E eu não jogo confete nas arraças. Está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Aí eu tenho um sobrinho que ele é apaixonado num médico que fala que o leite é prejudicial à saúde, que leite foi feito para bezerro. O médico falou para ele, leite foi feito. Ele chegou para mim e falou assim, apóstolo, descobri um negócio, eu tenho que parar de beber leite. Leite foi feito para bezerro. Eu falei, não fala blasfêmia. Mas por que blasfêmia? Você está falando que Deus criou errado a vaca. Eu cuidei de vaca. O bezerro bebe 2 litros de leite, de 2 a 4. Mama de 2 a 4, bezerro semi-adulto, mama de 2 a 4. Eu já cuidei de vaca do meu patrão lá, que dava 50 litros um dia. Eu falei, Deus errou feio nessa vaca então. Dá 4 litros para o bezerro, 46 é para quê? E se ficar no peito da vaca, dá uma doença e mata ela. Eu falei, sai do meu pé, rapaz. Mas o médico, o problema é dele. O problema é dele. Como é que Deus ia fazer uma vaca com 50 litros se o bezerro não mama isso tudo? E o que a Bíblia diz? Cuida do seu rebanho, porque a vaca vão dar o leite para os seus filhos. Está escrito ou não está? E lá em 1 Samuel, esses queijos de leite aqui leva para o fulano. Está lá na Bíblia. Está discordando do médico? Não estou discordando do médico. Eu só estou concordando com a Bíblia.
Eu não discordo de ninguém, nem de médico, nem de ninguém, nem de cientista, eu só concordo com a Bíblia. Olha lá, porém esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. É a Bíblia. Asa do meu pé. Não, mas não é todo médico, não é esse daí, é o médico dele. Eu não vou falar nome aqui não, é o médico dele. Não tem nada a ver. É óbvio que todo alimento tem os prós e os contras. Por isso o organismo tem a autodefesa. É? E o médico dele falou: ninguém na terra foi feito para comer doce. Peraí. Doce é açúcar, é energia. Até o mestre, que é luz do mundo, quando ressuscitou, que não tinha mais a necessidade de alimentar-se na terra, pediu para os discípulos um favo de mel e comeu. Ou não? Quando Jesus ressuscitou, olha lá, ó. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Tem alguma coisa mais doce que o mel? Tem? Jesus comeu o mel depois que ressuscitou, não precisava mais. Antes precisava, mas depois que ressuscitou não precisava mais. Você está mandando o povo comer doce? Claro que não. Claro que não. Não coma doce, você não tiver vontade, não coma doce. Só que o doce em excesso, ele vai forçar o seu organismo a produzir muita insulina. E assim vai. É? Nós temos aí o leite. Chega uma certa idade, o organismo não produz mais a enzima que vai quebrar ali absorver bem o leite que você bebe. Só que o Deus que está na minha vida, que eu sigo, que é luz, me dá tudo que eu preciso, quando eu precisava, quando era jovem, que eu preciso agora. O meu justo viverá pela fé. O mundo precisa de luz, e Jesus é o quê? A luz do mundo. Você entendeu? Você sabe quem foi que colocou os médicos? Deus. Só que são homens, como nós somos. Eu já conversei com vários médicos que estavam recebendo paciente, cuidando. Eu ia fazer visita em hospitais. E sabe o que ele estava fazendo, o médico? Ele saiu um pouquinho assim e começava a fumar. Eu falei para o médico: doutor, que cigarro é esse aí? Você sabe o que isso aí faz? Ele falou: sei. Você não fuma há quanto tempo, doutor? Há uns 20 anos já. E quantos anos eu tenho? Eu tenho 45. Uai, o senhor já estava fazendo faculdade de medicina, se formando e não aprendeu que não deveria botar isso no seu organismo? Espera aí, doutor. Você vai morrer de câncer. E aí? Então, meu irmão, você quer saber de uma coisa? Profeta precisa de luz, ou seja, de Jesus. Médico também precisa. Todo mundo precisa.
A ciência que Deus deu fez com que os cientistas descobrissem a grandeza de Deus nas plantas, no sol, na água e em tudo que move o mundo. Eles deveriam saber disso. Por que Deus permitiu a ciência descobrir isso, aquilo outro? Por que Deus permitiu a ciência inventar isso aqui, ó? Você quer saber? Para quando acabar, ele perceber que o sol não é autossuficiente, alguém o fez, porque ele não se esgota, e o que ele fez acaba. Eu e a Bispo, eu contei para vocês, eu e a Bispo descobrimos um lugar que a gente ia pescar pirarucu, e a bióloga lá, ela começou a falar de ciência, que não acreditava em Deus, primeira vez. Na outra vez ela estava fazendo pedido de oração, mas a primeira vez ela começou. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar essa mulher que Deus é? Eu falei, o que é ciência? Ela olhou, lá tem uma caixa gigante, a Bíblia sabe que tem uma caixa d'água. Ela falou, ciência é isso aí, no meio da Amazônia. Eu falei, e se eu abrir essa torneira? Ela falou, acaba. Eu falei, por que o rio Amazonas corre? Desde que milhares de anos, e tamanho que é a caixa que está lá em cima então? Eu falei, eu queria conhecer a caixa d'água onde começa esse rio, porque esse rio corre trilhões de metros cúbicos, não esgota. Ah, você conheceu ela, você até prometeu uma verba lá, você lembra? Você era deputado federal, a Roseli, né? O bispo, o missionário conheceu ela. E ela depois começou a fazer pedido de oração. Eu falei, vem cá, essa caixa sua que a ciência conseguiu fazer aqui dentro, a engenharia, né? A ciência. Mas se eu abrir a torneira, falar, uma hora vai acabar. Eu falei, por que a água do rio Amazonas não acaba? Que tamanho que é essa caixa? Que tamanho de caixa é essa? Quem fez aí? Ela falou, melhor só ir pescar. Ui, quer discutir? Vamos discutir. O rio corre de noite. Aí o homem inventa um reservatório, piscinão, não sei o que, qualquer coisinha. Olha lá a represa lá da Cantareira, coisa maravilhosa, fica sem chuva para você ver. Você não vai nem conseguir chegar perto, vai morrer os peixes, vai morrer tudo lá. Seu mau cheiro. Tudo está no controle de Deus, da luz. Deus é o nosso sol. Jesus é o nosso sol. Jesus é a nossa luz. Amém? Uai, o pastor, você está inspirado hoje? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Eita, depois disso aí, meu irmão, eu vou botar uma rede, eu vou me espichar. Ah, na rede não dá para espichar, né? Por isso que eu não gosto de rede. Não, eu vou dormir encocorado. Eu não. Eu gosto de espichar. Senão dá cãibra. Entendeu? Oh, Pai. Deus é tremendo, igreja. Igreja, Deus pode me levar, mas não esqueça esses ensinamentos, não. Porque você não precisa de mim, você só precisa de luz, só precisa de Deus. Você sabe que esse povo não gosta muito de discutir comigo as coisas, né? Eu não sei porquê, não. Eles acham que eu sou muito enjoada. Mas não é. Eu só estou falando o que é, e é tão simples. É simples. Tudo depende do sol. E o sol é o que? Luz. Luz que veio de onde? De Jesus. E agora, por último, o que é que o pastor descobriu ali na Bíblia? Mostra lá, filho. Que coisa linda. O Senhor é o quê?
sol e escudo. Eu vou parar por aqui. Senão eu vou entrar na área da ciência. Eu vou parar por aqui. Você quer uma coisa? Quem que sabe que até uma certa hora o sol é benéfico? E depois dessa hora você precisa de escudo, senão ele vai trazer malefícios. É linda a palavra. Deus é sol e o quê? Sombrinha. Que lindo, que lindo. Deus é sol e escudo. Meu filho, está aqui, ó. Agora eu vou te proteger. Sol e escudo. Eu preciso do sol e preciso de escudo. Até as 10h30, 11 horas da manhã, meu organismo se fortalece no sol. Depois eu pego a minha sombrinha, porque Deus é sol e escudo. Deus dá energia, Deus controla a energia, Deus protege. Ei! Deus é maravilhoso. Se alguém quiser argumentar comigo, a planta debaixo da sombra não desenvolve. Por que a Bíblia diz: o que habita nos esconderijos descansa na sombra? Você descansa a vida inteira? É quando está cansado, não é? Então quando está cansado, você entra na sombra do Onipotente. E se ele é sol, a sombra dele não vai me fazer mal. Deus é maravilhoso. Não abra mão dele. Amém?